Chegamos para o nosso momento de revisão, galera. Eu, professora Tabita, juntinho aqui com você, vou rodar igual o cenário. Eu gosto. Gente, nós estamos na nossa aula 15.2. Diretor, me ajuda. 15.2, tá? E nós estamos falando, antes dessa aula, sobre os frangos de granja, e aí a gente começou a falar sobre as galinhas caipiras, tá bom? E a gente viu que aí ambos os processos de criação, de produção, exigem conhecimentos em relação à raça, às aptidões de cada uma delas, às adaptabilidades, às rusticidades, aos cuidados com o manejo, todas as informações e todo o passo a passo no desenvolvimento de cada uma dessas espécies. É muito importante conhecer muito bem. Além de conhecer a biologia, os cuidados com esse animal que você vai ter a sua criação, o local também é de suma importância, né? Um lugar onde você vai construir os seus galpões, obedecendo aquele movimento, né, leste-oeste, para uma boa ventilação, né? As muretas desses galpões baixos para uma boa aeração, uma troca do ar ali naquele ambiente, para evitar umidade, para evitar várias situações que possam vir desencadear um processo de infecção, tá bom? Então, vamos lá, diretor, jogando para nós na nossa telinha. Olha lá. Vala me quebrou, viu? Então, vamos aqui. Sistema de criação. Olha lá. Nós falamos de 4 raças importantes. E aí a gente destacou, então, a carijó, o lábio rouge, a rode, e aí nós temos o índio também, tá? Já vou mostrar para vocês. Então, a carijó, ela vai se destacar pela sua boa quantidade de carne e que é de boa preferência, e também como poedeira, né? E a rode, alta produtividade de ovos, né? Também boa para corte, tá? Aliás, pouco apreciada para o corte. O lábio rouge, ela é conhecida como a de pescoço pelado, que tem aí menor tempo de abate. Então, vocês estão vendo que cada uma tem uma característica que vai ser interessante, dependendo do criador. Então, se eu quero muita carne, carijó, mas ela tem dupla aptidão, é o meu interesse, carijó. Eu quero muitos ovos, né? Rode. Eu quero que ela me dê um retorno mais rápido para o abate, lábio rouge. E aí a gente também, olha, com 80, 90 dias ela chega aqui a 2,2 kg, né? E o índio também está aqui, ó, que eu quero, na minha propriedade, na minha região, tem muita incidência de uma determinada doença, vamos dizer assim. Ou o clima, né? Ele sofre muitas oscilações, enfim. Então, eu tenho que ter uma ave rústica. Aí eu vou optar para o índio, tá? Tudo bem? E aí a gente falou também sobre os sistemas de criação, que pode ser confinado e pode ser semi-confinado. Então, no confinado vai estar aqui, ó, respeitando o quê, professora? Um local onde esses animais vão estar bebendo água, se alimentando, aqui é os comedouros, aqui os bebedouros, né? Aqui as muretas baixas para essa ventilação, mas telado direitinho para proteger o lugar de abrigo. Esses animais têm que estar protegidos aqui, porque eles estão todos fechados, confinados. Se vier um predador aqui, comem à vontade, né? Então não pode acontecer isso, tá bom? A cama deles, né? Dependendo aí, maravalha, falha de arroz. Aí você vai ver, ou então um piso mesmo, né? Ou madeirado, enfim, vai dependendo aí do que você vai selecionando, tá?
sendo que em cada um desses ambientes eu vou ter que ter aquele ciclo, né? Cada 14 dias eu vou mandar higienizar, limpar, desinfectar e tudinho para poder receber novamente esse meu lote, tá bom? E no semi-confinado eu vou ter aí um galpão, sim, mas eu tenho que ter uma área aberta para eles pastarem. E o que tiver ali disponível, né, a gente chama de alimentação alternativa, o que tiver ali disponível, eles vão estar se alimentando, tá? Corre o risco de aparecer algum predador? Pode, né? Pode vir a acontecer, tá? Mas para isso tem as pessoas ali para cuidar, para olhar, observar, né? Se tá criança, você não vai deixar ali, Deus dará. Você vai estar observando, né? Tudo bem, galera? Então a gente vai deixar você aí com a sua atividade. Dá um print aí, diretor. Tchim. E já a gente retorna, tá bom? Tchau. Muito bem, muito bem. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, vai responder agora. Ah, tá querendo. Tava pensando que ele dizia assim, não responde mais, né? Te peguei. Vai responder, sim, senhor. Mas, menina, aqui a gente não tem esse negócio, não. Responde de todo jeito, tá bom? Juntinho comigo, ou então só fazendo a correção de fato. Olha lá no quadro. Questão de número 1, gente. Vamos lá. Diz o seguinte, sistema de criação em que as aves são criadas de até 2 ou 3 semanas de vida em galpões fechados, protegidos de predadores, ventos, frio, chuva. É meio dramático isso aqui, né? Sendo que após este período, as aves têm acesso a piquetes em área de 3 a 5 metros quadrados por ave. O texto acima refere-se a qual sistema de criação? Em qual dos sistemas que foram apresentados na aula eu vou ter um ambiente fechado e um ambiente aberto? Qual? Deixa eu ver se... não tem alternativas, né? A gente está falando aí do semi, né? Um semi-confinado, onde você vai ter esses dois ambientes para que essas aves consigam aí estar... tipo assim, né? Um local onde eles vão buscar abrigo, o alimento, a água, a proteção. E o outro lugar, e também, por exemplo, de chuva, enfim, né? Eles vão sempre procurar um lugar para se abrigar, e eles têm. E aí, tem um local também, aquele dia ensolarado, bonito, né? Eles têm ali um lugar para estar pastando, né? Ciscando, que ave gosta de fazer. Tá? Então, é um sistema bem interessante, né? Onde você vai ter um processo de produção num ritmo um pouco desacelerado, mas interessante para as espécies que está inserida ali nessa criação. Tá? Cama, em relação à cama, o termo utilizado para o material que vai fazer o revestimento do piso do aviário. Esse deve ter a altura de 3 a 5 centímetros para melhor absorção dessa umidade. Basicamente, uma cama ela deve seguir alguns pré-requisitos para ser considerada de boa qualidade. Quais são os principais materiais que deverão ou poderão ser usados no caso da cama? Qual é esse material ou quais são esses materiais? Vamos lá? Então, eu posso utilizar sabugo de milho triturado. Se eu estou buscando um material que absorva a umidade do ambiente, certo? A gente está lembrando aí que esses animais, quando eles vão se alimentar, o bebê, eles têm esse hábito de ciscar. Se for na casa, no local lá dos pintinhos, eles vão fazer muito isso. Os adultos nem tanto, mas mesmo assim eles fazem, né? Qualquer coisa eles estão curiando ali o chão. Então, reter essa umidade, absorver essa umidade é interessante. Porém, contudo, você também tem que ter a procedência desse material para que ele já não venha fungado,
que se ele tiver fungado, quando você inserir lá no ambiente um pouquinho de água, um pouquinho de umidade que tiver, os fungos vão se proliferar. E aí vai dar problema, tá? Então vamos lá. Além do sabugo de milho triturado, nós temos a navalha, maravalha, né? E nós temos também, podemos utilizar também o capim-nape, que são instrumentos aí que podem ser utilizados para essa famosa caminha dos aviários, tá bom? Questão de número 3. A avicultura moderna, granja, e a tradicional caipira é uma das áreas que mais tem evoluído nos últimos anos, devido à sua importância para a produção e suprimento alimentar de proteína de alta qualidade. De acordo com as diferenças no processo de criação, o que faz a produção de frango caipira estar em alta no mercado? O que fez com que o olhar do consumidor se voltasse para essa criação mais tradicional, galera? Então, olha só, tem relação, né, com a questão das mudanças dos hábitos alimentares, tentar consumir alimentos ou animais que também passe por um processo de alimentação mais saudável possível, mais natural possível. E aí a gente viu, dentro desse sistema tradicional, eles podem ter, né, a alimentação alternativa, tá? Então, eles vão comer alimentos mais considerados saudáveis. Então, o consumidor também vai se beneficiar disso. Cada vez mais também vem dando preferência a produtos naturais saudáveis e mostram preocupação com os possíveis efeitos dessa criação moderna. Quando a gente fala das granjas, tem aí algumas situações em relação aos suplementos, né? Aquilo que é colocado, por exemplo, principalmente nas de criação intensiva, né? São de boa qualidade, mas eles ganham peso, chegam para o momento do abate numa velocidade muito acelerada, acentuada. Processo esse que a gente sabe que não é natural, sabe que hormonalmente é uma alteração muito brusca, né? Então, quem opta por essa alimentação mais saudável vai optar pela galinha caipira a partir do momento que ela esteja disponível, que nem sempre a gente vai ter, né? Questão de número 4. As aves são animais que exigem bastante controle e cuidado quanto ao aparecimento de quê? Patologias, devido à proximidade entre os indivíduos nos diferentes sistemas de criação. Lembra lá nas gaiolas, lá na da granja, né? Na fase lá de produção, muitas aves, né? Aglomeradinhas. Então, se ela estiver infectada, ela vai contaminar as outras. Se for nos galpões, também você tem vários. Se você tiver um indivíduo afetado, você pode contaminar os outros. Se for uma doença viral, uma doença fúngica, o contágio, né, o contato pode estar ali favorecendo essa disseminação, né? Então, em relação ao manejo sanitário de aves, existe uma doença causada por vírus. A gente viu várias, não foi? Que provoca a formação de um tipo de... tá. Então, é uma doença causada por vírus que vai provocar um tipo de verruga que vai aparecer na cabecinha e nos olhos dessas aves. Você lembra qual é? Qual é esta patologia? O que ela causa? Já está falando ali, né? Mas vamos lá. A patologia chamada de bolba aviária. Deixa eu mostrar para vocês lá. Bolba aviária. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? Tá aqui. Não. Tá aqui. Pronto. A bolba aviária, olha só como é que o animal fica totalmente debilitado, né? Você já teve conjuntivite, você sabe que qualquer problema na região ocular, gente, é tão estressante, não é? Você não consegue ver as coisas, você não consegue ficar com os olhos abertos, você fica impossibilitado de fazer algumas atividades básicas, né? Então, o deslocamento desse animal,
né? Tudo vai ficar alterado e estar doente não é bom. Então, é um problema de fato, tá? Além do que, esse animal, determinado ambiente que tem incidência solar, ele não vai aguentar, vai doer, vai arder, tá bom? Então, é um problema de fato. É aí? Não, é aqui. Então, bulba aviária, tá? Então, você vai ter aí essa presença dessas verrugas, essas feridas, né? Feridas vão se tornar uma ferida, né? A partir do momento que elas vão se proliferando ali, tá bom? Questão de número 5. O sistema alternativo de criação de galinhas caipiras preconiza a construção de instalações simples e funcionais. O principal objetivo dessa instalação é oferecer um ambiente higiênico e protegido, que não permita a entrada de predadores. Olha só que importante. Antes de realizarmos a instalação de um aviário, quais critérios, que critérios devemos levar em consideração para a criação da galinha caipira? Tá? Então, pensando na instalação e no tipo de criação aí que você vai ter. Então, vamos lá. Tipo de produção, ou seja, se as aves serão eu vou definir, né? Corte, pronto, ou postura. Segundo ponto importante, o local e a região, né? Para verificar se as minhas aves, a raça que eu selecionei, vai estar adaptada a essas variações, né? Presentes na minha região. Escolher, então, essa linhagem que tenha uma demanda dentro do mercado, ou seja, se eu ofertar esse produto, ou seja, ovos, seja carne, eu vou ter comércio, eu vou ter comercialização, vou ter mercado para isso, tá bom? Na minha propriedade, na minha região e, quem sabe, para fora, tá bom? São esses 3 tópicos aí importantes quando eu considero os meus critérios para levar a instalação de um aviário para minha propriedade em relação à galinha caipira. Vamos lá. 6ª questão diz o seguinte: em relação ao uso de bebedouros e comedouros para fins específicos na criação de pintinhos, qual é a recomendação imprescindível que devemos considerar? Gente, os bebedouros e comedouros, eles vão acompanhar esses animais independente do sistema que você vai implantar. Se é de semi-confinamento ou se é de confinamento convencional. Por quê? Porque esses animais é o básico, a água e comida é o básico desses animais. Como eu estou falando de uma criação, eu tenho que entender que quem está ofertando isso sou eu, o produtor. Consequentemente, quem tem a obrigação, a responsabilidade de fornecer água de qualidade para as minhas aves, de fornecer uma alimentação de qualidade e o local onde essa água e onde essa comida vai chegar aos meus animais seja bem higienizado. Isso vai depender de mim, certo? E a gente viu que ao longo do desenvolvimento desses animais, você vai ter adaptações tanto desse comedouro quanto dos bebedouros. Eles são pequenininhos, né, baixinhos, de fácil acessibilidade para os infantis, para os bebezinhos, para os pintinhos, tá? À medida que eles começam a alcançar uma determinada estatura e vão ganhando peso, eles vão subindo, né? Vai modificando-se, então, esses comedores e bebedouros. Mas a higienização ela vai estar presente em todas essas fases, tá? Em todas as fases. E o que é muito importante aqui, que é destacado aqui na questão, é que você precisa ter esses materiais que dificultem o desperdício. Por quê? A gente está falando de criação, de produção. Quanto menos eu tiver desperdício, melhor para mim. Tá bom? E também impedir que esse pinto defeque sobre essa ração, porque nem o desperdício já está relacionado a isso, né? Ou ele caiu dentro da água, ele não vai conseguir mais comer. Pode jogar para mim, diretor. Ou caiu dentro da água, ele não vai mais comer.
ou ele defecar em cima da ração, prejudicou ali. Você já vai ter que fazer limpeza ali, retirada de tudo. Tá certo? É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado aí. Dá um joinha para a aula e já já a gente volta com mais uma novidade. A gente já vai caminhando, galera, para a unidade 2. Tchau!